os outros de Jesus, batendo Jesus com suas atrocidades, com seus pecados, com suas maldades e injustiça contra o próximo. Deus não terá por inocente o culpado aquele que recebeu a palavra de Deus e não quis se render a ele. Deus irá julgar cada um, e diz a palavra do Senhor que serão julgados os vivos e os mortos. Todos aqueles que têm o seu registro das suas obras que fizeram aqui na terra será julgado naquele grande dia. Não passará por desapercebido nada daquilo que fez o homem diante de Deus, e tudo bem. A palavra do Senhor diz que, Apocalipse 20, verso 12, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Senhor faz essa alerta nessa manhã para muitos que pensam que estão levando sua vida de qualquer maneira. Para muitos que pensam que ignorar aquilo que está escrito nesse livro não vai dar nada. Estão chamando a mentira de verdade e a verdade de mentira. Estão chamando o que é bom de mal e o que é mal bom. Estão distorcendo e desacreditando aquilo que se encontra na Sagrada Bíblia, na palavra do Deus vivo. Estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e não dando ouvidos à palavra que é a boca de Deus falando com o homem. Mas isso não vem de agora. Isso já aconteceu com os antigos profetas que profetizavam sobre a vinda do Messias e não deram ouvidos, e eles pereceram todos. Porque Deus, quando Ele se ira e manda juízo sobre a terra, e Ele já avisa, Ele já fala por meio dos seus servos, mas se o povo não se quer arrepender, a palavra nos diz que a espada está afiada e o Senhor há de cortar, o Senhor há de trazer a juízo. E muitos hão de perecer por não ter ouvido e não ter dado ouvido e guardado a palavra do Deus vivo. Se arrepender dos seus maus caminhos e sair da idolatria, do pecado que leva para a condenação, da fornicação e ter relações com as pessoas antes do casamento. Deus trairá tudo a juízo naquele grande dia. O tempo de se arrepender é hoje. Deus está chamando ao arrependimento aos seus escolhidos, aqueles que Deus predestinou para uma tão grande salvação antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor nos diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não falo eu, porque eu não sou ninguém para julgar o pecado do outro. Eu também fui chamada para o arrependimento. E o Senhor me tirou do charco, do lodo, para me limpar com o seu precioso sangue. Assim quer fazer com aquele que verdadeiramente já não encontra
não encontra sentido para a sua vida, não sabe por que vem essas angústias, por que vem essas tribulações na sua vida, na sua família, por que há tanta falta de paz no lar, por que há dissensões, por que há pelejas, porque está faltando o Deus que traz a paz no coração do homem, porque está faltando entregar sua vida para Cristo, porque procurou em tantas religiões e não conseguiu, não achou aquela alegria, aquela felicidade, aquele amor que vem de Deus, não encontrou nas religiões, pagou, gastou fortuna, se não achou aquilo que precisava. A doença que vem no coração do homem, que vem para a alma do homem, a doença mais mortal é o pecado, o qual faz separação ao homem de Deus. Pois a palavra nos diz em Isaías 59, que as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. É somente aceitando a Cristo como um advogado e limpa verdadeiramente o coração do homem, a alma do homem, e justifica os seus pecados. Traz a paz, entra a alegria, entra a harmonia dentro do lar. Aquilo que não se consegue indo para baile, indo para as festas, indo para as reuniões que levam a pecar, que levam a outros caminhos que não é o caminho de Deus. E a palavra nos diz que nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores entrarão ao reino de Deus. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Muitos procuram em outros meios, em outros lugares, em outras crenças, essa paz e essa falsa crença de que depois dessa vida irão para um além, para um lugar de paz, para um lugar de sossego, para um lugar de tranquilidade. Pensam que pagando com seus próprios sacrifícios humanos, ou de animais, o que for, e mentem, porque as religiões que não se encontram fixadas e fundamentadas na palavra de Deus vivo, só são mentirosos e mentem e falsificam aquilo que realmente Deus deixou estabelecido. Saiba que se comprova até pela ciência, chegaram a comprovar que tudo aquilo que foi profetizado, que as coisas que estão acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo no mundo, e nem a ciência tem explicação da maneira que eles estudam, eles têm que admitir que a palavra de Deus, e é verdadeira, é real, tem tudo de conformidade com aquilo que está acontecendo nesse mundo. Mas tem outros que querem fechar os olhos, querem seguir sendo cegos, guiando-se por outros cegos. E a palavra nos diz que um cego guiando outro cego, ambos caem no poço. Por isso é que convido nessa manhã a se deixar guiar por aquele que é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que fez milagres, maravilhas e continua fazendo, o Deus que abre mar para o povo seu passar, aquele que remove o monte pela fé. Diz a palavra do Senhor, aquele que tiver fé poderá dizer a esse monte para que se mova, ele se moverá para o mar. Coisas muito difíceis de acontecer é aquilo que faz Deus. Ele cura leprosos, ele ressuscita mortos, ele
dá vista aos cegos. Ele é o Deus que multiplica o pão, os peixes, multiplica o sustento para aquele que não tem. Deus é Deus de milagres e continua fazendo milagres sem fazer nada em troca, sem pedir nada em troca, sem pedir dinheiro, sem pedir nenhuma coisa de valor para o homem, somente a sua vida, que é o mais valioso para o Senhor Jesus, porque o preço foi pago pelo sangue dele. Nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor também. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias e és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos necios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muitos que se dizem ser mestres nesses tempos do fim, muitos que a palavra do Senhor nos anunciou que iriam a surgir, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, estão ensinando algo que não estão vivendo. Estão ensinando que não se deve roubar e roubam. Como diz a palavra do Senhor, tantas coisas que deveriam ser feitas e não se estão fazendo. E as almas estão perecendo também pela ignorância do seu coração, porque não querem examinar a escritura do Senhor, porque pensam que estão vivendo bem segundo a sua vontade, segundo a sua razão, segundo o seu coração. Mas saiba que tudo isso que agora se vê irá findar, irá ser queimado, porque Deus viu que o coração do homem, como no tempo de Noé, só se inclinou, se continua inclinando para a maldade e impiedade. E não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Mas o Senhor diz na sua palavra que por uma alma, Deus deu a sua vida para salvar. Se uma alma se arrepender, diz a palavra do Senhor, por que se arrependerem, haverá festa nos céus. É por isso que podemos pregar nessa manhã, por que estiver aqui, estiver passando, e que realmente quiser mudar a sua vida, entregar a sua vida por completo a Cristo, buscar os caminhos do Senhor, se render, querer aceitar o Deus vivo, crer pela fé, sabendo que não precisará mais se prostrar perante uma imagem, um ídolo, que nada pode fazer por ele, mas crer naquele que é invisível, mas é poderoso, e em breve virá para salvar o seu povo. Ele virá nas nuvens a arrebatar ao povo escolhido, aquele que não negou, aquele que o aceitou, aquele que rendeu os seus caminhos para Cristo Jesus, pela esperança de um dia estar na morada celestial com Cristo. Os ídolos deles são prata e ouro, diz a palavra do Senhor, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem.
Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra do Senhor também nos diz, em Isaías capítulo 44, diz a palavra do Senhor: não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vos lo fiz ouvir e não vos lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplaina com cepilho, e marca com compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta e coce o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação,